do outro lado, fala assim: acalma teu coração, a tua hora vai chegar. Aí em Deuteronômio capítulo 8, nós temos aí Deus ministrando aos nossos corações acerca do povo que era escravo no Egito e que estava no deserto, passando por grandes aflições, passando por dificuldades, enfrentando adversidades dia após dia. Talvez isso tenha a ver com você, irmão, irmã. Talvez a sua vida toda foi um grande deserto. Talvez esse primeiro semestre de 2024 está sendo um grande deserto, um terrível deserto. Dificuldades, guerras, lutas, enfrentando todos os dias. E parece que não chega ao fim esse deserto. Deus te trouxe hoje aqui para confirmar algo ao teu coração. Tudo que você está vivendo, tudo que você viveu, faz parte de um processo de Deus te preparando para que você possa tomar posse daquilo que Ele prometeu e para que você possa conquistar tudo aquilo que deseja ao teu coração. Dá mais um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Colocaram a mesinha bem longe. Não tem mais taça? Compra. O povo hebreu, irmãos, aqui em Deuteronômio 8 diz que eles estavam saindo do Egito e entraram em 40 anos de grande deserto. O povo hebreu havia sido liberto da escravidão. Depois de 400 anos sofrendo nas mãos de Faraó, trabalhando arduamente, sofrendo absurdamente lá no Egito. E aí então eles estão rumo à terra prometida. Como talvez você também esteja rumo à sua promessa. Eu não sei se você ainda tem esperança, mas eu quero te dizer algo hoje aqui nesse lugar. Deus te trouxe aqui para te lembrar. As promessas que Ele fez, todas elas hão de se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Só os que creem recebem, digam amém. Dá um aplauso lindo a Ele. Pode aplaudir o Senhor. E sabe o que eu acho interessante? O povo saiu do Egito rumo à terra prometida. A Bíblia diz de uma forma muito clara que eles levaram 40 anos, diga comigo, 40 anos. 40 anos, 40 anos, 40 anos para sair do Egito e chegar até a terra prometida. Sabe qual a distância? Sair do Egito até a terra prometida? Mais ou menos 425 quilômetros. Só isso, pastor, só isso, pastor. 425 quilômetros. Quanto dá daqui o Rio de Janeiro? 500 quilômetros, é daqui o Rio de Janeiro. Você demora 40 anos para chegar lá? Neto trabalhava no Rio de Janeiro. Você levava 40 anos para chegar lá, Neto? Ei, como é que esse povo levou 40 anos? Eu fiz esse mesmo percurso. Saímos do Egito, fomos até a terra prometida. Nós não levamos mais do que 6 horas. 6 horas. Do Egito até a terra prometida. Tudo bem, nós somos de ônibus. Eles foram caminhando. Mas para e pensa comigo. Almir, que gosta de caminhada. Almir, daqui no Rio de Janeiro, não dá para fazer em um mês? Para e pensa. Dá onde dá, Getúlio? Andando. Pastor Lucas leva uns 6 meses, mas... Para e pensa comigo, um mês, dá para a gente ir até o Rio de Janeiro. Quem topa pagar promessa? Nem fala nisso. Irmãos, um mês. Eles levaram 40 anos, fala 40 anos. Ei, como é que pode levar 40 anos, um trajeto de quase 500 quilômetros? Coisa que nós faríamos hoje. Sabe por quê? Eu quero dizer uma coisa, muitas vezes o deserto é do tamanho da nossa língua. Muitas vezes nós é que prolongamos o nosso deserto. Eu quero te dizer que quanto mais você reclama, mais o seu deserto fica longe, fica distante. Quanto mais você murmura, mais tempo você vai passar no deserto. Agora eu quero te dizer algo. Deserto, tempos difíceis, dificuldade, adversidades, lutas. Deserto não foi feito para você ficar lá.
Deserto, Deus não colocou esse povo no deserto para eles permanecerem ali. Você não está passando um tempo de deserto para você morrer no deserto. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar onde nós somos preparados. Então, se você tem passado, se você passou tempo de deserto, dificuldade, adversidade, é porque Deus está preparando você para você viver o melhor dessa terra e para você desfrutar tudo que Ele tem prometido. Só os que creem recebem, digam amém e dê o melhor aplauso que você pode a Ele. E aí eu quero falar muito rapidamente, porque hoje o culto se estendeu, né? Mas semana que vem tem batismo. Semana que vem nós vamos bater os recordes, né? Qual foi o batismo que nós mais batizamos? Cadê a minha secretária? Não tem secretária. Alguém se habilita para ser minha secretária? Tem que ser bem feia. Pastor Lucas, quem concorda, diga aleluia. Depois a gente conversa, tá? Irmãos, volta aqui comigo. 40 anos no deserto sendo preparados para grandes conquistas. Eu quero te dizer que os desertos da vida que eu e você enfrentamos servem para algumas coisas. E a primeira delas, quebrar o nosso orgulho. As dificuldades que nós enfrentamos é para quebrar o nosso orgulho. É para Deus mostrar para nós que nós não estamos valendo nada. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, sem Jesus você não vale nada. Olha para o irmão que está do outro lado e fala assim, você não está valendo nada. A primeira coisa que nós aprendemos é que as adversidades, os desertos da vida, eles quebram o nosso orgulho. Olha o que diz aí o verso 2, a primeira parte. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, Deuteronômio capítulo 8, o Senhor os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos. Sabe para quê? Para humilhá-los. Deus colocou aquele povo que saiu do Egito, rumo à terra prometida, para que eles fossem humilhados, para que a arrogância deles caísse por terra, para que eles entendessem que eles necessitavam, dependiam do Senhor. Sabe por que os desertos acontecem nas nossas vidas? Para quebrar o nosso orgulho, para destruir a nossa soberba, para a gente entender que nossa inteligência, o nosso braço, a saúde que nós temos, não vale nada, se não tiver o Senhor. Então nunca mais reclame das dificuldades, nunca mais reclame das adversidades, das lutas, das guerras, porque elas estão preparando você para as grandes conquistas. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, já seja humilde, por favor, seja humilde. O Senhor levou esse povo para o deserto para humilhá-los. E aí você pode perguntar, pastor, como assim? Um Deus que diz que ama o seu povo, um Deus que diz que protege o seu povo, um Deus que diz que cuida do seu povo, como é que pode esse mesmo Deus colocar esse povo para ser humilhado? É por isso, irmãos, que muitas vezes eu e você enfrentamos os grandes desertos da vida. Mesmo esse Deus nos amando, mesmo esse Deus nos protegendo, Ele nos permite o deserto, para que toda o nosso orgulho, a nossa soberba seja quebrada, para que a gente pare de achar que a inteligência que temos, a força do braço que possuímos, é capaz de nos levar aonde nós queremos chegar. É por isso que muitas vezes as lutas, as dificuldades vêm para quebrar esse orgulho que muitas vezes está dentro de nós, para nos fazer pessoas mais dependentes, quebrantadas diante do Pai. Eu ministrei para os adolescentes aqui. Tem adolescente aqui que pode dizer glória a Deus? Tem uns que estão dormindo, mas é impressionante ministrar para adolescentes. Eles se entregam, irmãos. Eles se entregam, eles choram, eles vivem intensamente aquilo que está sendo ministrado. E aí você, marmanjão, marmanjona, tem tanto orgulho muitas vezes dentro de você, que você não tem coragem de se quebrantar, de você se quebrantar diante da presença do Senhor.
reconhecer que dependemos totalmente dEle. Você pode estar cheio de saúde, eu posso estar cheio de saúde agora, mas se Deus recolher o fôlego de vida dEle sobre nós, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você morre. Quem quer morrer aqui? Ninguém, né? Olha, está vendo como é um contrassenso? Pastor, estou vivendo um deserto, quer morrer não. Pastor, você não sabe o que eu estou sofrendo, quer morrer? Estou pensando bem, eu acho que eu vou dar mais uma chance para o Senhor. Irmãos, nós precisamos ser dependentes do Senhor. Olha para o irmão que está ao seu lado. Só que se tem algum irmão orgulhoso do seu lado, olha para ele e fala assim: dependa do Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter cuidado com o orgulho. Sabe por quê que Deus colocou o povo ali para ser humilhado? Para quebrar o orgulho. O orgulho muitas vezes nos faz pensar que somos melhores do que os outros. Quantos são apaixonados por essa igreja de verdade? Digam um amém mais alto que você pode. Mas nós não somos melhores do que nenhuma outra igreja. O orgulho, a soberba não pode subir no nosso coração. Nós não estamos fazendo nada além daquilo que Deus mandou. Nós amamos o reino. Nós não somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, nós temos muito que melhorar. Olha aí para a igreja que está do seu lado e fala assim: você precisa melhorar muito. Fala, você precisa melhorar muito. Fala aí para o seu pastor agora: você precisa melhorar muito. Não para mim, é para o outro aí. Nós precisamos melhorar muito, irmãos. Mas sabe por que muitas vezes somos humilhados? Sabe por que muitas vezes você é humilhado? Para quebrar esse orgulho. Porque o orgulho muitas vezes impede a bênção do Senhor recair sobre as nossas vidas. É por isso que Deus permitiu aquele povo ser humilhado no deserto. Orgulhoso de verdade, soberbo de verdade, não consegue se submeter nem à vontade, nem à ordem de Deus. Está vendo como muitas vezes nós somos orgulhosos e soberbos? Deus fala com a gente: não faça isso, a gente vai e faz. Não coma isso. Deus fala: não coma. Aí você vai e come. Não se relacione. Muitas vezes a gente se relaciona. Deus permitiu aquele povo ser humilhado, passar pelo deserto, para que eles fossem quebrados. Eu quero dizer que todo o processo de dor, sofrimento que você viveu ou está vivendo, não é para te destruir, não é para te matar, mas é para que você seja humilhado, para que você seja quebrado, mas que você seja restituído. Se você recebe, diga amém, dê um grande aplauso ao Senhor. Só vai aplaudir os humildes. Só quem é humilde aplaude. Provérbios 11:2 diz que quando o orgulho chega na vida de alguém, a desgraça aparece. Tiago 4:6 diz que Deus, a quem nós amamos, Ele se opõe aos orgulhosos. Provérbios 29:23 diz que o orgulho que o homem tem faz com que ele seja humilhado. E Provérbios capítulo 13, verso 10 diz que o orgulho só gera discussões. Está lembrando disso? Família. Quem tem família? Diga aleluia. Sabe por que tem quebra-pau na família? Muitas vezes é por causa do orgulho. Ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém quer se render. É por isso que Deus permite os desertos da vida. Mas nessa noite, Deus está olhando para você, está olhando para mim, está olhando para as nossas igrejas, para a nossa igreja, e Deus está nos restituindo. Glória a Deus. Primeira coisa então, o deserto existe para quebrar o nosso orgulho. Segunda coisa, os desertos da vida provam a fé que nós declaramos ter. Quer ver uma coisa? Quantos aqui têm fé de verdade no Senhor? Diga glória a Deus. Versículo 2, a parte B. Estão no deserto para colocá-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam de fato obedecer os seus mandamentos ou não.
o Senhor colocou aquele povo no deserto, também para prová-los, e ver se a fé declarada que eles diziam ter, era de verdade a que eles tinham. Uma coisa é nós falarmos, outra coisa é nós vivermos. Nós estamos passando por reforma aqui na igreja. Sexta-feira nós estávamos com 6 frentes de trabalho aqui. 6 frentes. 6 equipes trabalhando simultaneamente. Aí você pergunta assim: poxa, entrou algum milionário na igreja? Pergunta, vê se tem algum milionário do seu lado. Vê se tem cara de milionário. Cheiro, pelo menos cheiro de milionário. Não tem, né? Olha aqui para mim, irmãos. Olha o nosso financeiro aqui. Nosso financeiro só fica assim: pastor, calma, irmãos, nós temos fé. Eu fui passar o cartão fé essa semana, não passou. Aí eu usei o cartão da pastora mesmo. Irmãos, nós estamos aqui em constante reforma. Só que a gente não espera ter dinheiro para fazer. A gente faz e Deus provê. Porque eu não dependo, e essa igreja não depende de provisão. Nós dependemos do provedor. E o provedor não fica devendo nada para ninguém. Dá um aplauso lindo para ele. Deus conhece o nosso coração, irmãos. Deus conhece o seu coração. Mas mesmo assim, muitas vezes os desertos vêm para nos colocar as provas, para nos desafiar. Esses desertos da vida não são somente para nos humilhar, ou tentar nos destruir, mas é também para provar a nossa fé. O Salmo 147:5 diz que Deus, o soberano Deus, que Ele é tremendo, que é impossível medir os seus entendimentos, mas eu e você podemos ser medidos sim. Só que eu e você, a fé que nós temos não é medida pelo que nós falamos. A fé que nós declaramos ter, ela é medida na hora que o grande deserto aparece. Quando nós estamos vivendo um grande deserto, é naquele momento que nós podemos permitir que Deus possa medir o tamanho da nossa fé. Lembra de Pedro, apóstolo Pedro, lá no Evangelho de João, capítulo 18, o apóstolo Pedro falou assim para Jesus: estou contigo e não abro. Se todo mundo abandonar o barco, eu vou ser o último a sair do barco. Se todo mundo sair, eu vou ser o último a apagar a luz. Eu não te abandono, eu não te abandono, eu não te abandono, eu não vou te deixar. Mas aí apareceu um grande deserto na vida de Pedro, e ele começou a ser confrontado. Você que anda com Jesus? Não, eu não. Você que é seguidor daquele judeu? Eu? Está me confundindo. Você fala igual a ele. Eu? Jamais. Um grande deserto se apresentou na vida de Pedro, e ali foi medido o tamanho da fé dele. Porque é na hora do grande deserto que a vida nos impõe, é que nós somos provados na fé que nós declaramos. Lembra de Paulo e Silas? Após eles serem presos, lá em Atos capítulo 16, mesmo eles sendo açoitados, mesmo eles sendo humilhados, mesmo um grande deserto ter aparecido na frente deles, eles não negaram o Senhor. Eles estavam machucados, eles estavam dilacerados de tanta chibatada que eles tomaram. O deserto estava tomando conta da vida deles. Mas a palavra de Deus diz que a única coisa que não tinha sido afetada era a boca. E com a boca que eles tinham, eles continuavam adorando, eles continuavam clamando, eles continuaram exaltando o nome do Senhor. E nesse momento de deserto, a fé de Paulo e Silas também foi medida. Pois eu quero te dizer, nós seremos aprovados também. Só os que creem, digam amém, dão um aplauso a Ele. São os desertos da vida que vão medir a fé que nós declaramos ter. Ei, meu irmão, está difícil.
Está difícil. Deus está medindo a sua fé. Está sendo impossível. Calma, calma. Deus está considerando a sua fé. Não negue Jesus, não negue Jesus, não negue Jesus. Seja como Paulo e Silas, ainda que esteja dentro de um cárcere, ainda que esteja aprisionado, ainda que esteja machucado, ainda que esteja doendo, não negue a sua fé. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, sabe o que diz? Que eu e você temos que viver por fé. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, viva por fé. Olha para o irmão do outro lado e fala assim, viva por fé. Ei! É fácil dizer que temos fé quando tudo vai bem, mas quando um grande deserto aparece, é nessa hora que nós podemos declarar, eu não ando pelo que eu vejo, eu não ando se tem chão debaixo dos meus pés, eu ando por fé. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos numa igreja, o cabeça dessa igreja é Cristo, o sumo pastor dessa igreja é Jesus. A nossa fé está nele, e nele não há impossíveis. Por isso eu quero te dizer, se está difícil para você, está impossível para você, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e se você tiver fé, você será aprovado. Se você crê de verdade, levanta sua mão, dê um aplauso lindo ao Senhor em nome de Jesus. Tito, capítulo 1, verso 2, diz que fé e conhecimento, diga fé e conhecimento, fala conhecimento e fé. Fé e conhecimento, irmãos, se fundamentam na esperança da vida eterna, da vida eterna. E 1 João capítulo 5, verso 4 diz que aquele que é nascido de Deus, tem alguém aqui que é nascido de Deus, pode dizer aleluia? Quem é nascido de Deus, vence os desertos da vida. Quem é nascido de Deus, vence o mundo. Quem é nascido de Deus, não vai experimentar a derrota, porque a vitória que vence o mundo, a vitória que vence o mundo, sabe como se chama? Fé! Está aí, ó, 1 João capítulo 5, verso 4, quer ser um vencedor, tenha fé. Meu Deus! Terceira coisa, os desertos da vida. Os desertos da vida revelam o que tem dentro de você. Olha para o interior do seu irmão, olha para ele. Vê se você consegue descobrir o que tem aí dentro. Pois são os desertos da vida que vão revelar o que é que nós temos dentro de nós. Versículo 2, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e colocá-los à prova. Aqui ó, a chave do versículo, a fim de conhecer o seu interior, a fim de conhecer as suas intenções, se vocês iriam obedecer ou se vocês iriam apostatar. O que é que está dentro de nós quando o grande deserto aparece, irmãos? Quando tudo está difícil, quando as coisas parecem impossíveis, o grande deserto se expõe. É nessa hora que a gente revela o que é que a gente tem dentro de nós, coisas boas e também coisas ruins, coisas que Deus aprova, coisas que Deus reprova. O outro propósito também dos desertos da vida é revelar. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, Deus está revelando o que está dentro de você. Os grandes desertos da vida servem para revelar o que nós temos dentro de nós, coisas boas e coisas ruins. Tem um versículo em Provérbios que diz que como o ouro que passado pelo fogo revela suas impurezas, mas também revela suas preciosidades. E assim também é quando nós passamos por grandes desertos da vida, o nosso coração acaba revelando o que é que tem dentro dele. Quando nós estamos passando por grandes desertos, se formos carnais,
Se andarmos e caminharmos pelo que nós vemos, nós só vamos reclamar, murmurar, por causa da incredulidade, do medo, do desânimo, do pecado, da rebelião. Por outro lado, se nós estivermos passando por esse mesmo deserto, e formos espirituais, como o irmão que está aí do seu lado, mesmo no meio da provação, da dificuldade, da dor, da adversidade, nós vamos revelar a nossa fé, nós vamos revelar a nossa esperança, nós vamos revelar a nossa coragem, nós vamos revelar a nossa paciência, o nosso amor pelo Senhor. Você pode dizer amém? Dá mais um aplauso ao Senhor. Aplauda com fé, aplauda com vontade, aplauda com disposição. Ao final de todo o deserto, irmãos, ao final de todo o sofrimento, de toda a dor, certamente nós nos conheceremos muito melhor. As dificuldades, as adversidades, os desertos da vida servem para nos forjar. Não é para te matar, não é para te destruir, é para te fazer melhor. Agora olha de verdade para alguém que está do seu lado, escolhe alguém e olha para ele. Olha para ele, olha para alguém, não olha para mim não, olha para alguém. Agora olha para mim. Sabe essa pessoa que você olhou agora nos olhos? Diante das adversidades, dos desertos da vida, ela vai se tornar uma pessoa muito melhor. Você está sendo forjado um homem muito melhor. Você está sendo forjado um homem muito melhor. Nós estamos sendo forjados pessoas muito melhores. Eu quero dizer uma coisa, no final de 2024, as pessoas não vão nos reconhecer. Nesse segundo semestre, nós nos tornaremos muito melhores do que nós já fomos. Nós teremos os melhores empregos, nós teremos as células mais cheias, nós seremos homens e mulheres cheios de unção, nós propagaremos o Evangelho, nós vamos viver as promessas, nós seremos ungidos. Quantos creem, recebem, digam amém. Dá mais um aplauso lindo para o Senhor. Tem tanta coisa que serve o deserto, além de não reclamar, além de murmurar. Sabe para que serve os grandes desertos da vida? Para que a gente se torne de fato dependentes de Deus. Você tem dependido do que, meu irmão? Você tem dependido do que, minha irmã? Verso 3 diz assim: Deus os humilhou, deixou com que eles passassem fome, mas depois os sustentou com um maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar para vocês que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que procede da boca do Senhor. A palavra de Deus diz que as roupas daquele povo não se gastaram. A palavra de Deus diz que os chinelos deles não se acabaram. A Bíblia diz que nem os pés incharam. Sabe o que é isso? O deserto serve para a gente depender do Senhor. Irmãos, nós tivemos um encontro lindo esse final de semana. Entre encontristas e apoios, nós tínhamos quase 500 pessoas participando aqui. Irmãos, é muita gente. Participando do encontro, 300 pessoas, irmãos, 300 pessoas, irmãos. E aí, o encontro foi barato, não foi? O dinheiro do encontro não dava para pagar o encontro. E aí, o que nós pensamos? A pastora Ai falou assim: vamos jejuar. Né, pastora Ai? Vamos jejuar. O povo precisa ativar o espiritual. E aí, nós vamos depender do Senhor. Do nada. Deus proveu. Naquela época, Deus mandou maná. Para esse encontro, Deus mandou 600 pães. Sabia disso? Aliás, eu recebi uma mensagem que diz que os abençoadores, os donos da empresa é Bonfá Pães. É isso? É isso? Bonfá Pães. Diz que eles estão aqui. Vocês estão aí? Cadê vocês? Levanta aí, levanta aí. Olha lá, ó. Dá um aplauso ao Senhor pela vida deles. Obrigado. Deus abençoe. Deus prospere. Deus abençoe. Ei! O povo lá dependeu de Deus, do provedor. Deus mandou maná. Esse povo aqui continuou dependendo do provedor, que é o Senhor, e Deus mandou pão. E não era qualquer um, tá? Era artesanal. É assim, para ser bem metido, entendeu?
No encontro lá tem pão artesanal, irmãos. É assim que funciona. Para de depender da provisão. Pelo amor de Deus, eu estou falando isso desde o início do ano. Para de depender da provisão, para de depender de esmola, para de depender de palavrinhas de conforto, para de depender de tapinha nas costas, para de depender de elogios, para de depender do seu salário, para de depender de pessoas, comece a depender do provedor, o teu Senhor, aplauda Ele. Irmãos, lição de casa. Quando você estiver dependendo de pessoas, abra a tua Bíblia no Salmo 40. Nunca mais esqueça, Salmo 40. Pelo amor de Deus, para de colocar sua confiança no governo. Para de colocar a sua confiança na saúde. Para de colocar a sua confiança nas empresas. Para de colocar a sua confiança em pessoas. O Salmo 40 diz: coloquei toda a minha esperança, toda a minha confiança no Senhor. É no Senhor, irmãos, é no Senhor. Ele não foi pendurado na cruz à toa. Ele é o meu e o teu Redentor. Ele não está morto, Ele vive. Então, por favor, a partir de hoje, coloque a sua confiança nele, dependa dele, viva por ele, e se tiver que morrer, morra por ele. É ele, é tudo ele, por ele, com ele, para ele, é ele. Sabe por que nós somos igreja? Por ele, com ele, porque nada sem ele se fez, tudo nós dependemos dele, irmãos. Tudo que nós fazemos aqui, nós dependemos dele. Em nome de Jesus, a partir de hoje, seja dependente do Senhor. Você é dependente de droga? Não. Você é dependente de álcool? Não. Você é dependente de tabaco? Não. Você é dependente de pornografia? Não. Não pode. Seja dependente do Senhor. Seja viciado nele. Não consiga viver uma hora sem Ele. Não fique um minuto sem você ter contato com Ele. Seja viciado nele. É assim que a gente vai vencer. Sabe por que você está passando um grande deserto da sua vida? Para você voltar a ser dependente dele. Sabe por que o deserto parece estar se prolongando? Porque você precisa depender dele. É dele. Para de ser dependente dos prazeres momentâneos. Que adianta ser feliz aqui? Responde para mim, o que adianta você ter dinheiro, você ter recurso, você ter posição social, você ter poder aqui? Para quê? Para quê? Aqui tudo passa. Mas vai chegar um dia que nós vamos para a eternidade, aonde não terá mais fim. E lá nós não vamos precisar de dinheiro, de recurso. Lá nós não vamos precisar de posição social, de poder, de governo. Nós não vamos precisar de nada. Nós vamos precisar só dele. Então se eu pudesse fazer um apelo para você, para de depender daquilo que não pode te sustentar, te suster, e comece a depender do Senhor. Olha para quem está do seu lado e fala assim: dependa dele, dependa do Senhor. Olha para o outro lado e fala: dependa do Senhor, dependa do Senhor, dependa do Senhor. Quinta coisa, já estou terminando, tá? Quem me dá mais 3 minutos? Levanta 3 minutos. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Eu tenho mais 3 horas e meia. Glória a Deus. Quantos estão apaixonados por Jesus e dependendo dele? Digam amém. Quinta coisa, os desertos da vida que nós enfrentamos, irmãos, servem para corrigir os nossos erros. Sabe aquela tua conduta errada? Aquilo que você faz e desagrada ao Senhor? Deus permite o deserto para te corrigir a rota. Deus permite o deserto para você começar a acertar. Deus permite o deserto no seu casamento para você se tornar um marido melhor. Deus permite um deserto no seu matrimônio para você se tornar uma esposa melhor. Deus permite guerra entre pais e filhos, sabe para quê? Para você ser um filho melhor, um pai melhor, pessoas melhores. Sabe por que você está desempregado, enfrentando um grande deserto?
para corrigir a rota. Versículo 5: pois em seu coração, saibam pois em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, exorta o seu filho, da mesma forma o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele também nos disciplina. E é por isso que existe deserto, para nos disciplinar. Os desertos da vida servem para nos corrigir, irmãos, para nos colocar na rota de novo, para nos mostrar aquilo que é verdade, aquilo que é correto, aquilo que Ele espera que nós façamos, para mudar a nossa conduta, os nossos hábitos, os nossos costumes, porque muitas vezes nós estamos caminhando de um jeito, e eu quero te dizer, estamos equivocados, errados, e se não for um grande deserto, a gente não corrige a rota. Salmos 94, verso 12, diz assim, ó: como é feliz o homem que recebe disciplina do Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 11, diz o seguinte: meus filhinhos, não desprezem mais a disciplina do Senhor. Provérbios 13, 24. Quem se nega, olha isso, tem papai e mamãe aqui? Digam amém. Isso aqui serve muito para a gente, viu? Quem se nega a castigar, disciplinar o seu filho, não o ama. Pode chamar a polícia. Se tiver que a Havaiana cantar, vai ter que cantar. Pode chamar a polícia. Se tiver que descer a cinta, vai descer a cinta, sem espancar, amém? Quem já apanhou aqui, de verdade? Quem já apanhou, levanta a mão. Você morreu? Não morreu, está tudo aí, ó, pecando. Está tudo aí vivinho. Ei, vou falar uma coisa. A Bíblia diz: que isso, o pastor é violento. Não, a palavra de Deus é: quem não corrige, quem não disciplina o seu filho, não ama. É por isso que nós estamos, irmãos, essa geração mais se parece com Hamas. Eu vejo umas crianças assim, ó, de 5 anos, 4 anos, parece terrorista. Você olha para ele, tem bomba nos olhos. Tem bomba nos olhos, irmãos. Eles correm atrás de você, dá medo. Parece o bonequinho do Chuck. Ai, meu Deus. Papai, mamãe, quem é vovô? Vovô, levanta a mão, vovô. Pode estragar seus netos. A gente pode estragar, né, minha sogra? Minha sogra. Essa mulher é um exemplo de vida. A senhora passou tanto deserto, mas a senhora hoje é muito melhor do que a senhora já foi. Se eu fosse mais velho, eu casava com a senhora. Volta aqui, irmãos. A palavra de Deus diz: se você ama teu filho, corrija, discipline. Se você está me ouvindo, diga amém. Glória a Deus. E a última coisa: os desertos da vida. Pode ficar de pé, vai, vambora. Aí, ó, tem gente que falou então se um falou todo mundo fala nós temos que ir embora. Mas sabe para que servem os desertos da vida, irmãos? Para nos preparar para as grandes conquistas. Sabe por que Deus te trouxe hoje aqui, meu irmão? Presta atenção nisso. Deus te trouxe hoje aqui para ressuscitar os seus sonhos. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que as suas promessas não estão engavetadas. Deus te trouxe aqui para te dizer: os desertos que você está enfrentando, os grandes desertos da vida, eles só estão sendo vividos por você para te preparar para tudo aquilo que eu vou te entregar. Se você recebe, diga amém, dá um aplauso lindo ao Senhor. E aí eu quero terminar lendo algo para você. É palavra de Deus para o seu coração, é palavra de Deus para a sua vida.
é para testificar a sua fé, é para reforçar a sua esperança, e depois nós vamos adorar o Senhor. Obedeça aos meus mandamentos, obedeça aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando por seus caminhos, e dele e nele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, está levantando a uma boa terra, cheia de riachos, tanques de água, de fontes que jorram nos vales e também nas colinas. Está preparando terra de trigo, cevada, videira, figueira, romanceira, azeite de oliva e mel. Terra, está preparando para mim e você, terra onde não vai faltar pão e onde não terá falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar as colinas. Depois que tiverem comido e ficarem satisfeitos, vocês vão louvar ao Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de